Bom dia, estudantes! Vamos continuar com o nosso tema sobre fármacos antimicrobianos e hoje o assunto será sobre sulfonamidas, conhecidas popularmente como sulfas. Então, trouxe aqui só um exemplo de algumas especialidades farmacêuticas ou, como se diz popularmente, produtos. Só que produtos de uso veterinário que contêm sulfas. Então, aqui vocês podem observar que nós temos produtos em diferentes formas farmacêuticas. Temos premix, temos comprimidos, temos soluções, suspensões para uso oral, temos também produtos para uso otológico e uso tópico em pele. Isso é só um exemplo, tá? Tem vários outros produtos no mercado. A ideia aqui era mostrar a versatilidade de formas farmacêuticas para uso das sulfas na medicina veterinária. Então, eu vou falar um breve histórico, breve mesmo, porque essa história é bem maior que isso, mas um pouco sobre a origem deste antimicrobiano. Então, na verdade, começou bem antes disso, mas eu vou direto ao ponto. Então, quem introduziu as sulfas na clínica médica no segmento humano, e depois nós passamos a introduzir no segmento veterinário, mas quem introduziu o seu uso clínico foi um bacteriologista e patologista alemão, Domag, que inclusive ganhou o prêmio Nobel em 1939 por conta dessa sua descoberta e aplicação clínica das sulfonamidas no combate a infecções geradas por streptococcus. Bom, então a coisa começou mais ou menos assim, né? O Domag, ele era responsável por um laboratório de patologia experimental e a sua missão era procurar moléculas que fossem ativas contra infecções bacterianas. E ele fazia isso a partir da pesquisa de corantes. Um desses corantes, então, mostrou uma atividade em vivo em roedores de laboratório infectados experimentalmente com streptococcus. O corante recebeu uma sigla, como se faz em farmacologia, a gente geralmente coloca uma sigla numa molécula nova ali, ou que se sabe que está estudando, mas não quer divulgar ainda o nome. Mas, no fim das contas, esse corante era o Protruzil. E o Protruzil é corante vermelho. Então, ele é chamado de Protruzil rubrum, ou Protruzil vermelho. Né? Aqui tem uma ilustração do frasco original aqui, do Protruzil. E aí, esse corante funcionava para debelar as infecções sistêmicas por streptococcus nos roedores no laboratório, mas, de forma curiosa, esse mesmo corante não fazia efeito quando era submetido ao desafio in vitro nas culturas contendo as bactérias do gênero Streptococcus. Então era bem curioso, funcionava em vivo, mas não funcionava in vitro. E aí ficou aquela coisa, né? Por que será que isso acontece? Né? Mas enfim. Bom, posteriormente aconteceu um acidente com a filha do Domag, um acidente doméstico. Então a criança espetou o dedinho num alfinete e pegou uma infecção por streptococcus que avançou o seu braço inteiro e corria risco até de amputar esse braço. E aí o que o Domag fez? Bom, eu vou utilizar o corante.
na minha filha. E ele usou e deu certo. A infecção foi vencida. Então ele falou, poxa, então eu vou publicar isso. Publicou, daqui a pouco eu mostro para vocês o artigo. E aí pronto, a partir de um tempo começaram a utilizar as sulfas para tudo, ainda mais em situações hospitalares, né? De infecções hospitalares. Bom, agora ficou a grande questão, né? Por que o negócio funciona in vivo e não in vitro? Mais tarde descobriu-se que era porque esse corante precisava ser metabolizado no fígado para então gerar a sulfonamida. Esse corante, então, é um profármaco, não é isso? Inclusive, depois foi visto que até as bactérias intestinais conseguiam metabolizar muito bem esse corante e liberar, então, a sulfonamida, que na verdade é um ácido sulfônico, então é uma substância ácida. Né? Aqui a gente trouxe a molécula da sulfonamida, mostrando aqui esse grupamento sulfônico. E essa estrutura toda também contém um anel benzeno, né? E aminas. Então, essa é a estrutura que é importante, eu estou falando isso aqui porque tem uma razão, né? Essa é a estrutura, então, das sulfonamida. Sulfonamida que deu origem às outras sulfas que nós temos hoje no mercado. Então, essa estrutura é uma estrutura central e qualquer modificação, introdução de novos radicais nessa estrutura vai gerando sulfas com outras características, sobretudo farmacocinéticas diferenciadas. Tá? Bom, então o segredo era esse, né? O corante era um profármaco. Né? O fármaco em si que tinha atividade antibacteriana mesmo era a sulfonamida, por isso não funcionava in vitro e somente in vivo. Tá? Então, por conta da sua origem, as sulfonamidas são consideradas antimicrobianos sintéticos, não são antibióticos. Mas assim, a força do vício acaba fazendo a gente chamar, né, qualquer fármaco que combata bactérias, né, que o certo é falar que são antibacterianos, mas a força do vício acaba a gente falando antibiótico, 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 antibiótico. Mas é importante a gente saber que na hora que a gente for provado, for posto à prova, né, que a gente saiba diferenciar a origem dessas substâncias, porque nem todas são antibióticos na sua essência, nem todas têm a sua origem natural, né, como é o caso das sulfonamidas, que são antibacterianos de origem sintética, tá bom? E aí, olha só, o Domag, depois de tudo isso, né, usou na filha, foi usado até no filho do presidente Roosevelt. Então, pô, vamos lá, publicou. Então, em 1935, né, o ano que aconteceu o uso na própria filha, ele escreveu esse artigo. Esse artigo aqui, ele foi reproduzido, tá, em 1986. Tá? Mas vocês conseguem descobrir o original pesquisando. E o nome era uma contribuição à quimioterapia das infecções bacterianas. Essa reprodução está disponível na internet para vocês lerem toda a história, como foi que ele descobriu, né? Ele mesmo que escreveu isso aqui, foi reproduzido em 1986. Agora, veja bem, era um corante, né? Então isso aqui tinha uma série de reações adversas, principalmente alergênicas. E hoje ainda as sulfonamidas carregam esse potencial de causar reações alérgicas, bem mais visto na medicina humana do que na medicina veterinária, até porque a gente não compartilha de todas as sulfas, né? Não é interessante para a gente todas as sulfas que existem. Tem algumas que são mais específicas para aquele grupo de doenças que são causadas por micro-organismos mais importantes nos animais. Mas, de qualquer forma, tem esse risco, né, de reações alérgicas e outras reações, porque o corante em si tem muitas propriedades tóxicas. Né? Uma coisa que acontecia, por exemplo, era deixar a pele avermelhada, né, por conta da sua própria condição de corante têxtil. Né? Mas vamos lá. Então, o mecanismo de ação, né? Vocês viram a estrutura das sulfonamidas. Então, eu vou chamar a atenção para uma coisa muito importante aqui. Esse mecanismo de ação ele foi postulado lá em 1940. E a ideia era assim, mas como que a coisa acontece, né? Então foi verificada a estrutura da sulfonamida e pensaram assim, olha, mas ela parece muito com o ácido paraminobenzoico, o PABA. O PABA, gente, ele é um precursor muito importante para a formação de ácido fólico nas bactérias, tá? Os mamíferos costumam
adquirir o ácido fólico através da alimentação, pronto. Mas muitas bactérias, não todas, mas muitas bactérias precisam pegar o ácido fólico a partir de um precursor. Então, elas precisam sintetizar o ácido fólico. E o principal precursor do ácido fólico nas bactérias é o PABA. Sem PABA, as bactérias não conseguem produzir ácido fólico. E qual é a função do ácido fólico? Ele é muito importante na produção de diversas moléculas, inclusive purinas, que são importantes para construir o DNA. Sem ácido fólico, então, a gente não tem moléculas importantes para construir o DNA. Então, essas bactérias, elas não conseguem se crescer, não conseguem se multiplicar sem o ácido fólico. Então, o que aconteceu aqui? O que foi inferido? Que, como a sulfonilamida tem uma estrutura semelhante ao PABA, postulou-se, então, que ela seria um antagonista competitivo do PABA pelas reações enzimáticas bacterianas da produção do ácido fólico. Então, olha, por conta dessa estrutura, por ela ser um análogo do PABA, postula-se que as sulfonamidas imitem a sua estrutura, então elas enganam a bactéria, por assim dizer. Então, elas funcionam como um falso substrato para a produção do ácido fólico, nessa cadeia de reação enzimáticas aqui. Outra questão é que elas conseguem também inibir a enzima crítica, que converte o PABA em ácido dihidrofolato ou dihidrofolato, como queiram chamar. E isso também é uma etapa limitante, né, para a formação do ácido fólico, aqui expressado como tetraidrofolato. Então, as sulfas são antagonistas estruturais, né, são análogos estruturais do PABA, então são antagonistas do PABA e inibidores da dihidroteroato sintetase, enzima crucial para a primeira etapa de transformação do PABA em ácido fólico. Então, na primeira etapa aqui da transformação do ácido para aminobenzoico em dihidrofolato. Isso já prejudica as etapas subsequentes para a formação de bases importantes para o DNA e formação de proteínas. Bom, esse efeito, então, das sulfas é bacteriostático. Existem algumas bactérias que não produzem ácido fólico a partir do PABA, então essas bactérias são naturalmente resistentes às sulfonamidas. Mas os streptococos, alguns estafilococos e outros são sensíveis, porque utilizam o PABA para fazer a sua síntese de ácido fólico, portanto, para começar a produzir as suas bases para o DNA. Esse efeito, gente, sobre o metabolismo, né, de moléculas, a gente diz que é um efeito antimetabólico. Então, as sulfas são consideradas fármacos antimetabólicos. O efeito é bacteriostático, como eu falei. Bom, e quais são as bactérias sensíveis, né, às sulfas? Aquelas que utilizam o PABA como precursor do seu ácido fólico. Bactérias gram-positivas e gram-negativas, actinomyces, Escherichia coli, salmonella, streptococcus, staphylococcus, pasteurellas. E olha, alguns antiprotozoários. Por isso, a gente acaba ampliando o nome da classificação das sulfas, não só como antibacterianos, a gente fala que são antimicrobianos porque atingem outros tipos de micro-organismos, não só bactérias. Então, como exemplo de alguns protozoários, aí os coccidídeos, toxoplasma, por exemplo. Bom, só que, veja bem, né, desde 1935 utilizando sulfas, é lógico que hoje tem muitos micro-organismos resistentes. Então, para ampliar esse espectro de ação, tentar vencer essa resistência, e também, até mesmo para melhorar o efeito e deixar de ser um efeito só bacteriostático e passar a ser bactericida, as sulfonamidas passaram a ser comercializadas não mais sozinhas, e sim em associação no mesmo comprimidinho ou na mesma solução, enfim, na mesma forma farmacêutica, com outro grupo de antibacterianos, as diaminopirimidinas. Sendo que a mais clássica associação é conhecida como sulfametoxazol, uma sulfonamida, mais trimetoprim, que é uma diaminopirimidina, conhecida como
trimazol, isso muito conhecido na medicina humana, mas na veterinária a gente tem outras combinações, além dessas, de sulfonamidas mais diaminopirimidinas. Então, olha, a vantagem dessa associação já se faz aqui no mecanismo de ação. Enquanto as sulfonamidas inibem lá a dihidropteroato sintetase e fingem ser um PABA, as diaminopirimidinas vão na etapa subsequente, inibindo a outra enzima importante para a síntese do ácido fólico, que é a dihidrofolato redutase. Essa combinação, então, levou a um efeito bactericida, mas ainda assim é importante lembrar que cada vez mais usando essa combinação também vão surgindo mais resistências. Por isso é interessante e muito importante o uso consciente de fármacos antibacterianos. Olha, a outra vantagem que eu falei, né, da associação, né, aqui está exemplificando a trimetoprim mais do metaxazol, mas como eu disse, existem outras combinações de sulfas com diaminopirimidinas. É isso aqui, olha a inibição do crescimento bacteriano usando qualquer um desses fármacos como isolada. E olha quando a gente junta. Então, o que a gente tem aqui é um efeito sinérgico. Então, tanto faz a gente usar sulfa sozinha ou trimetroprima sozinha, as duas, quando são usadas de forma isolada, têm um efeito menor, menos eficaz do que quando usadas em associação. Por isso, hoje em dia, é muito, mas muito comum a gente ver sempre essa combinação e não nenhuma das duas isoladas. A gente ainda até encontra alguns produtos de uso tópico e algumas sulfonamidas em forma de premix ou oral sozinhas, mas a maioria das sulfas no mercado vem em combinação para ter esse efeito cinético. Aqui também tem outros exemplos. Sulfadimetoxina mais ormetropina, sulfadroxina mais pirimetamina, que é uma combinação muito utilizada no tratamento de toxoplasmose, por exemplo, tá? Infelizmente, como eu falei, em associação ou não, já tem muita resistência, não resistênica, está escrito errado aqui. Então, diminuição da permeabilidade na membrana celular da bactéria, a bactéria impede, então, a penetração das sulfas, hiperprodução de PABA por outras vias enzimáticas, produção de uma enzima dipteroato sintase ou até mesmo da dipteroato redutase alterada, sim, mutante. E se elas sofrem uma alteração na sua estrutura química, não tem como, né? Nem a sulfa e nem a trimetroprima se ligar nessas enzimas. Então, esses são os principais mecanismos de resistência desenvolvidos pelas bactérias, que já não são mais sensíveis a essa combinação de sulfas mais trimetroprima ou os dois em forma isolada. Alguns usos na VET, então, contra a actinobacilose, coccidioses, corinobacilose, várias infecções respiratórias causadas aí por streptococcus, estafilococos, enfim, por micro-organismos sensíveis, que eu já comentei lá na frente. Isosporose, mastite, sim, também, vários tipos de mastite, principalmente as causadas pelos micro-organismos sensíveis propiciantes, infecções geniturinárias, pododermatite, pieloartrite, toxoplasmose, são alguns usos. Então, vocês podem verificar que essas doenças não se restringem só a animais como cães, gatos, equinos, bovinos, não. Aves, suínos, a gente também usa as sulfonamidas e também em espécies de animais selvagens, tá? Agora, tem uma coisa importante para falar para vocês. As sulfonamidas, como elas têm uma estrutura muito parecida com o PABA, e nos ambientes em que tem presença de exudato, de pus ou fragmentos de tecidos necróticos, esses ambientes normalmente são ricos em PABA. Então, as sulfas não funcionam bem em ambientes com essas características. Então, se você tem uma ferida ali que tem pus, saiba que ela é rica em PABA. Então, as bactérias presentes naquela ferida, elas têm muito PABA. Então, elas não vão se utilizar da sulfa como análogo do PABA. Então, as sulfas não são bem aproveitadas, elas são inativadas na presença dessa matéria orgânica. Então, não faz sentido, a não ser que você limpe muito bem essa ferida antes de colocar um spray de sulfonamida, porque senão é jogar dinheiro fora. Tá? Vamos a alguns aspectos farmacocinéticos. Então, as sulfas elas podem ser classificadas de diversas maneiras, mas uma delas é a classificação quanto à sua velocidade ou capacidade de absorção aliada ao seu tempo de eliminação.
Então, a gente tem as sulfas de absorção e eliminação rápida. Então, são rapidamente absorvidas em questões de poucos minutos a poucas horas, mas são eliminadas de forma muito rápida, entre 6 e 12 horas. As sulfas de baixa absorção ou de nenhuma absorção, e sulfas que são absorvidas muito rápido, mas têm uma eliminação mais lenta ou muito lenta. Eu juntei aqui também de eliminação prolongada. Então, as sulfas de absorção e eliminação rápida, a gente tem algumas que são de uso injetável e algumas que são de uso oral. Percebam que às vezes é até a mesma sulfa, como o sulfametaxazol, né? Só que o sulfametaxazol é uma substância que ela não é solúvel em água. Então, para que esse fármaco se torne solúvel ao ponto de que possa ser administrado por uma via parenteral, foi necessário que ele fosse comercializado juntamente com sais de potássio, assim como qualquer outra sulfa, porque elas são fármacos que, em natura, são sólidos, são bastante lipossolúveis, para que elas possam ser solubilizadas ao ponto de serem feitas por via parenteral, seja IM, seja subcutânea, enfim, é necessário que elas sejam comercializadas em formas associadas a sais de potássio, de sódio. Então, só assim a gente consegue ter uma hidrossolubilidade suficiente para que elas possam ser administradas por via injetável. Tá? Mas o mecanismo de ação vai ser o mesmo, é o mesmo fármaco, tá bom? A sulfadiazina, que pode ser feita por via oral, também. Sulfas de baixa absorção, vou dividir de uso externo, que é a sulfadiazina de prata. Presta atenção numa coisa. Sulfadiazina de prata não é absorvida, mas a sulfadiazina sem prata a gente faz por via oral e ela sim sofre um grau de absorção, inclusive encontrada em vários tecidos. As de uso interno, como a sulfasalazina, sulfaquinoloxalina, sulfagonidina, olha, engraçado, a gente faz por via oral, mas elas não são absorvidas ou muito pouco. Então, por que usa por via oral? Porque a gente está aqui fazendo uso interno, mas visando o uso na luz intestinal. Nós não estamos com a pretensão de fazer com que ela seja absorvida e vá atuar numa infecção respiratória, por exemplo. Porque não vai. Essas sulfas aqui são sulfas de baixa absorção, então elas vão ficar na luz do intestino para atuar em infecções presentes na luz intestinal. Sulfas de ação rápida, absorção e eliminação prolongada, sulfadoxina, sulfametoxipiridazina, sulfadimetroxina. Essas aqui são aquelas sulfas que a gente faz de uso CID, sulfas de uso prolongado, que a gente faz que tem efeito residual, que você faz por 5 dias e ainda assim elas continuam fazendo efeito, por exemplo, tá? Aí eu tenho que chamar a atenção para vocês para uma coisa, quando a gente faz sulfas por via oral em ruminantes, a gente tem que deixar muito claro que a absorção rumino-rético, rumino-retículo, ela é retardada, demora bastante, tá? Então, não é que não dê para fazer, mas demora mais, tá bom? Então, a gente acaba optando por fazer parenteral. Sulfas são muito alcalinas para uso injetável. São substâncias ácidas, mas quando elas vêm assim, nessa forma, que é a forma de sais de sódio, que tem que ser feita dessa forma para que elas possam ser usadas de forma injetável, isso facilita a solubilidade dela para administração injetável, mas a deixa muito dolorida. Então, essas sulfas com esse pH mais alcalino, elas fazem com que fique dolorido o local da aplicação. Mas é indicado, mas é bom vocês saberem disso. Então, continuando aqui, a gente pode fazer o uso das sulfas via oral, e aí a gente tem sulfas que são aplicadas diretamente por via oral, assim, que você já compra em suspensão para uso oral, e vem até com seringa, para você fazer em animais menores. Mas para animais maiores, ela pode ser feita diluída na água potável, por favor, e existe uma dosagem para isso, ou misturada à ração, que a gente chama de premix, que também existe dose para isso. Existem sulfas de uso otológico, combinadas ou não com agentes antifúngicos, anti-inflamatórios, por exemplo, ou semiminolíticos. Sulfa para uso oftálmico, colírio ou pomadas, para pele e mucosas. As injetáveis eu já falei que vêm em formatos de sais de sódio para uso IM subcutâneo. Lembrando que esses usos doem muito. Para uso IV, não são todas, precisa observar se é para uso IV, pelo amor de Cristo, senão você faz embolia no animal. E até mesmo intraperitoneal, sabendo que pode causar aderência e inflamação estéril. Então, elas são, uma vez, as que são passíveis de absorção, uma vez absorvidas, têm uma ampla distribuição,
Então, são encontradas em vários tecidos. Então, elas percorrem por vários líquidos corporais. Muitas dessas que são absorvidas conseguem, inclusive, chegar ao líquor, líquido cefalorraquidiano, placenta e atingem ao feto, tá? A biotransformação é hepática, mas a principal reação das sulfas é a acetilação. Algo que, inclusive, no cão é deficiente. Ah, então é contraindicado para cão? Não é contraindicado para cão, a gente só tem que respeitar o intervalo entre doses. Então, a maior parte das reações da sulfa é por acetilação, portanto, eu posso utilizar em gato, posso utilizar em suíno, mas, olha, só preste atenção que tem um intervalo de administração por conta disso. Também sofre oxidação e sulfatação, que aqui já são reações de fase 2, né? Acetilação, sulfatação e glicuronidação. Na ausência de uma acetilação mais acentuada, ela vai por outros caminhos, como glicuronidação, por exemplo, tá? Em gato tem que ter alguns cuidados com o tipo de sulfa. Algumas vão mais por glicuronidação do que por acetilação, mas a grande maioria, como vai por acetilação, não é uma contraindicação absoluta para gato. Excreção, principalmente é feita por via urinária. Algumas dessas sulfas não sofrem extensa metabolização, então parte delas ainda pode sair alterada. Algumas sulfas, além da eliminação urinária, também faz eliminação biliar, fecal, leite e suor, mas a principal via, sem dúvida, é a urinária. E aí, nesse sentido, vale ressaltar um efeito que ocorria mais com sulfas mais antigas, mas algumas sulfas antigas, como a sulfadiazina, a gente ainda usa na veterinária. Inclusive, hoje associada com a trimetoprim, por exemplo. Então, é importante dizer para vocês que existem algumas sulfas que têm dificuldade de serem solubilizadas na urina, tá? Como é o caso da sulfadiazina. Então, o que acontece? Lembra que eu falei que as sulfas são ácidos sulfônicos? Né? Então, quando a gente administra uma sulfadiazina, por exemplo, por via oral, ela não está tão solubilizada assim, ela vai chegar na sua principal via de eliminação, que é a urinária, e lá ela vai encontrar um ambiente ácido que combina com ela. Então, ela pode ficar ali fazendo efeito, ou ela pode, pela própria característica dela, ficar retida um pouco nessa urina, e aí, dependendo da dose, do tempo de uso, e se o animal está bem hidratado ou não, né, como a via principal é urinária, e essa sulfa é uma sulfa que tem uma solubilidade urinária intermediária, é muito comum que ela forme cristais. E aí a gente chama de cristalúria, que o animal vai passar a urinar cristais. A gente não costuma ver isso a olho nu, mas se você fizer uma urinálise, você encontra cristais de sulfa. Hoje em dia, volto a falar, a maioria das sulfas se solubiliza bem na urina, mas se você procurar na bula do fabricante, está o alerta. Inclusive, né, esses metabólicos na urina ácida, né, então, principalmente na urina de animais que são carnívoros, então você vai ver que pode ter também presença de sangue, porque esses cristais machucam, né? A vesícula urinária, machucam a uretra, na hora de o animal fazer a micção, então esse animal vai ter hematúria, pode ter dor a urinar, e cristalúria a gente vai observar na urinálise. Com algumas sulfas a gente não vê isso, né? Como a sulfonamida, por exemplo, sulfametazina, né? O que justifica a gente até usar mais esse tipo de sulfa. Mas com a sulfadinazina isso é frequente, inclusive o fabricante informa na bula que isso pode acontecer, né? E com outras aqui, como a sulfapiridina, é muito frequente. Então, uma das maneiras da gente evitar isso, minimizar isso, é optar por sulfas que não tenham a ocorrência frequente ou muito frequente de cristalúria, ou ainda deixar esse animal muito, muito, muito bem hidratado, avisar isso ao tutor, recomendar a hidratação, tá bom? Então, presença de cristalúria, né, levadora da micção, a presença de sangue na urina, pode ser um efeito indesejável, mas só com essas sulfas que se precipitam na urina ácida. Salivação, vômito e diarreia, são bem mais frequentes. Essa salivação aqui é mais frequente quando a gente dá a sulfa por via oral em suspensão. O sabor é meio esquisito aí, principalmente em gato. Mas vômito e diarreia é bem frequente. Reações alérgicas podem acontecer também, por conta do que a gente viu na sua origem.
E alterações sanguíneas, como, por exemplo, trombocitopenia, podem ser vistas com o passar do tempo com o uso das sulfonamidas. Como contraindicações, vale a pena a gente lembrar que elas atravessam a placenta, atingem o feto, inclusive em seres humanos é muito bem relatada a icterícia do neonato, quando se faz sulfas de forma errada em mulheres gestantes, porque não é para fazer contraindicado. E lembrando que testes com animais, com mamíferos, né, coelhas e rato e camundongo, mostrou que as sulfas são teratogênicas. A gente não tem teste para todas as espécies, não. Para suíno, para bovino, para a gente não tem teste para todas. Mas, em geral, quando a gente vê que o fármaco é teratogênico para mamíferos, né, a gente estende isso para os demais mamíferos e não usa. Interações com outros fármacos, por exemplo, com anticoagulantes, né, aumentam esses efeitos ruins das sulfas ou dos próprios anticoagulantes. É importante observar que as sulfas exibem período de carência, então varia de acordo com a sulfa e com o animal, porque cada um tem uma meia-vida diferente, cada sulfa tem uma distribuição diferente. Vocês viram que nós temos sulfas que são de eliminação rápida e outras de eliminação muito lenta, prolongada. Então, varia com as sulfas. Você observa isso pelo fabricante. Né? Então, observar sempre o período de carência para a obtenção da matéria-prima, carne, leite ou ovos, no caso dos animais produtores de alimentos destinados ao consumo humano. É necessário observar isso. Tá bom? Bom, gente, lá no CGA vai ter um exercício de fixação de conteúdo sobre o assunto. E eu vejo vocês lá. Até mais. Dúvidas também no fórum, tá bom?